Ora viva, minhas amigas e meus amigos, professor Cianuque Monteiro com vocês para dar continuidade ao vídeo que estamos a falar sobre o panorama histórico do Novo Testamento. E quando falamos sobre o panorama histórico do Novo Testamento, eu comecei por falar ontem sobre os grandes impérios que surgiram no mundo. Temos o Egito, falei com o Egito, e há muitos brasileiros que não sabem ainda que o Egito está na África, norte da África. Se você me acompanha e não sabe onde fica o Egito, curiosidade, a África é lá onde saiu o grande e maior império mundial. Mas vamos falar os impérios que nos interessam para essa nossa aula, porque estão direta ou indiretamente ligados com Israel, onde se deu esse contexto histórico do Novo Testamento. Para você decorar, você vai falar comigo as 3 primeiras letras do alfabeto. A, B, C. Você vai falar as 3 primeiras letras do alfabeto comigo. Repita aí, escreva aí. A, B, C. A significa Assíria, B de Babilônia e C de cativeiro. Assíria, Babilônia e cativeiro. Cativeiro não é império, é aquilo que aconteceu com o povo judeu. Isso é para você decorar que no ano 723 a.C., o Império Assírio invadiu o norte. Já falei também aqui que a história de Israel está dividida entre período teocrático e período monárquico. Teocracia significa teo, Deus, cracia, poder. É o governo onde Deus reinava ou governava sobre o povo através de juízes. É chamado de período teocrático. Depois do período teocrático, o povo falou a Samuel que queria ter um rei humano. Então é monarquia. Nesse período nós temos o Reino Unido, temos o reino dividido. O reino dividiu-se por causa da imprudência do filho de Salomão, Roboão. Então, Jeroboão ficou com 10 tribos no norte e Roboão ficou com 2 tribos no sul, Benjamim e Judá. Essas 2 tribos que ficaram no sul, Judá, o território passou a chamar Judá, todos foram chamados judeus, mas tem 2 tribos. Mas tanto os descendentes de Benjamim também foram chamados de judeus. Os assírios invadiram o norte, Israel, e levaram cativo membros das 10 tribos. Foram consideradas as 10 tribos dispersas, porque eles nunca mais voltaram. Mas é claro que não levaram todo mundo. Levavam mais a classe alta, a classe aristocrática. Então essa técnica que os portugueses, por exemplo, tinham de pegar angolanos, prender na ilha de Cabo Verde, pega de Moçambique e prende lá, na verdade haviam aprendido, são técnicas haviam aprendido com os grandes impérios, são técnicas antigas e os assírios já praticavam isso. Então tiram daqui, põem lá e tiram de lá, põem aqui. Por exemplo, os samaritanos, que você ouve muito falar na Bíblia, samaritanos, se comunicam com os judeus, os samaritanos resultaram dessa junção de pagãos que foram trazidos na terra de Israel com os remanescentes que ficaram lá. Ok, mas aqui falamos A, B, C. A Síria invadiu o norte, Israel, no ano 723 a.C. e os levou ao cativeiro. Bom, os judeus ainda não haviam sido invadidos porque ainda estavam firmes na presença de Deus. Quando se rebelaram, não deram ouvido aos profetas, se voltaram à idolatria, agora surge a Babilônia, com Nabucodonosor, cerca e deporta, também começa por tirar os membros da classe alta. Você lê isso no livro de Daniel, capítulo 1. Mas houve 3 deportações, houve a primeira, houve a segunda, houve a terceira. Então eles foram levados para a Babilônia. Então, os grandes impérios mundiais normalmente, quando ascendiam, depois eram vencidos por um outro império. Ou seja, a Síria foi vencida pela Babilônia. E aí já falamos A, B, C, C de cativeiro. A Babilônia também foi vencida por 2 impérios que se uniram, os Medos e os Persas. Tudo isso você encontra no sonho de Nabucodonosor, da estátua, quando Daniel interpreta cabeça de ouro, você lembra isso? Os braços,
de prata, quadril de bronze, perna de parte de ferro, parte de barro, por aí fora, representavam os impérios. A própria Babilônia, porque Daniel disse a Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Os dois braços representam dois impérios que se unem, os medos e os persas. No entanto, os persas eram superiores aos medos, embora tivessem unido, mas os persas então é que dirigiam. No entanto, o Antigo Testamento se encerra com os persas dominando o mundo. Ciro permitiu que os judeus regressassem para reconstruir a sua terra. Ele era contra essa política que eu falei aqui, de tira um daqui e põe aí, não. Ele permitia que todos voltem para as suas terras. E o Antigo Testamento se encerra com o Império Persa. Mas acontece algo no período intertestamentário que eu falei aqui. Você já sabe o que é o período intertestamentário. É o período entre os dois testamentos. Temos o Antigo, que se encerra com os persas, o último profeta Malaquia, e temos o Novo. Neste intervalo, houve a ascensão do império. Esse império não é citado na Bíblia, porque aparece justamente nesse período de 400 anos de silêncio. Por isso não foi registrado. O Egito, a Bíblia fala, da Síria, a Bíblia fala, da Babilônia, a Bíblia fala, dos medos persas que se unem, fala. Depois, o Novo Testamento começa já com os romanos. Mas antes que os romanos ascendessem como grande potência mundial, passaram os gregos. E o grande imperador do Império Grego era Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia foi pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o grande imperador grego que sucedeu seu pai. Com apenas 20 anos já havia dominado o mundo estava aos seus pés. Você pode falar Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande guerreiro. Existem muitos documentários, eu amo assistir documentários, você pode procurar no YouTube, documentários sobre Alexandre o Grande, onde ele ia, só vencia, era uma pessoa invencível, um jovem de apenas 20 anos. O mundo todo estava aos seus pés. Morreu muito cedo, com 32 anos, aproximadamente 33, na idade de Cristo. Mas Alexandre o Grande deixou um marco indelével na história. Ele estava a dar sequência ao helenismo, ou à helenização do mundo, coisa que era um projeto de seu pai. O que é helenização? É a mesma coisa que nós hoje falamos colonização. A helenização foi a influência que o Império Grego teve sobre as nações conquistadas. O Império Grego levava o quê? A língua, que é o grego, a cultura grega, para o que eles chamavam de bárbaros, pessoas não civilizadas, não culturadas. Por isso é que nós falamos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por isso é que o grego koiné era a língua popular naquele período. Tudo isso aconteceu por causa da helenização. Decora isso. O que é helenização? Ou o que é helenismo? Foi a influência da cultura grega sobre todos os povos por eles conquistados. Só que, como eu disse, Alexandre morreu prematuramente e o seu reino, ou seu império, foi dividido por 4 dos seus generais. Você sabe aquele ditado que diz que um reino dividido não subsiste. Como Alexandre não deixou substituto, ele, no entanto, já estava distribuindo aos seus generais. E quando ele morre, houve então a divisão em 4 partes. 2 ficaram no Ocidente e 2 no Oriente. E tudo isso você encontra na profecia de Daniel. Eu vou ler para vocês. Daniel capítulo 8 diz a visão de um carneiro e de um bode. A partir do 5 diz o seguinte: estando eu considerando, eis que um bode vinha do Ocidente sobre toda a terra. Lembra que falei do Egito, Babilônia, são impérios do Oriente. Agora surgiu o império do Ocidente, da Europa, que foram os gregos. Mas ele aqui está numa visão profética. Ele diz: mas sem tocar no chão, aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas. O carneiro que tinha 2 pontas é os médios e os persas, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força. E vi chegar perto dele o carneiro e irritar-se contra ele. E feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele.
e o lançou por terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Olha aqui o 8, muito importante. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Nessa visão profética ele está a falar que Alexandre o Grande, ele tinha que eu falei aqui há pouco tempo, tinha vitórias notáveis, mas ele foi quebrado, ou seja, morreu. E subiram 4 chifres, 4 pontas. Fala dos 4 generais que dividiram o reino. Desses 4, como eu disse, os principais que nós vamos falar é Ptolomeu e Seleuco. Houve uma dinastia de cada uma dessas famílias. Quando você vai falar sobre os Ptolomeus, são membros da família do general Ptolomeu. E os Seleucidas são os membros da família do general Seleuco. Ptolomeu ficou com o Egito e Seleuco ficou com a Síria e dominou aquela região na qual Israel fazia parte. Mas por causa da ambição pelo poder, esses 2 generais ficaram entrando em guerra para ver quem dominava ou quem conseguia dominar a maior parte do território. Um dos generais gregos que é muito importante realçar foi Antíoco Epifânio. Foi um general que não gostava para nada do povo judeu. Certa vez ele havia ido para o Egito acabar com um levante e os judeus ouviram o boato de que ele havia morrido. Só que era um boato apenas, ele não havia morrido. Os judeus festejaram. Quando ele se apercebeu, voltou e acabou com a vida de muitos judeus. Entrou no templo, sacrificou porca no altar. Você sabe que o porco para os judeus é um animal imundo. Proibiu a guarda do sábado. Proibiu a circuncisão e ordenou que o templo fosse agora dedicado ou passasse a ser o templo de Zeus, Deus do Olímpio. Houve um senhor judeu chamado Matatias, decora bem esse nome, Matatias, que é pai de uma família que foram conhecidos como os Macabeus. No primeiro vídeo falei sobre o livro dos Macabeus. Você também pode assistir documentário ou comprar o livro que fala sobre a revolta dos Macabeus, que eles não aceitaram, no entanto, adorar deuses pagãos, e Matatias organizou uma revolta contra, no entanto, os gregos e teve êxito. E os judeus, no entanto, gozaram de paz por um determinado período até que surge o Império Romano. Mas antes disso, no entanto, já haviam surgido partidos políticos, religiosos ou seitas do judaísmo, que são os fariseus, os saduceus, que eram partidos rivais. Os saduceus eram constituídos por membros da classe aristocrática também. Os saduceus eram os sacerdotes, eram da classe sacerdotal, eles controlavam o templo. E naquele período também já o sacerdócio era um negócio de corrupção, o cargo era comprado. Eles estavam muito mais preocupados com a influência política, não acreditavam em espíritos, em anjos, em vida após morte. E os fariseus, diferente dos saduceus, acreditavam em vida após morte. Por isso, quando Paulo foi fariseu, por isso, quando Paulo pregou sobre a ressurreição de Cristo, levaram ele no Sinédrio, que é o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, que julgava as questões judaicas. Ele disse: varões e irmãos, eu sou fariseu, e no tocante à ressurreição de mortos, estão a ser julgados. Ou seja, no Sinédrio estavam unidos saduceus e fariseus contra ele, mas ele procura um assunto que colocava os 2 grupos em dissensão, porque uns acreditavam, outros não. Foi assim que Paulo então saiu ileso. Você lembra disso, está na história de Atos. No entanto, nesse período, os fariseus ficam separados. Eles eram os guardiões da lei. Eles deram conta que o cativeiro babilônico tinha sido como resultado da idolatria. Então, desde o cativeiro nunca mais houve história de idolatria no povo de Israel. Porém, eles levaram ao extremo a observância da lei, não se preocupando com a misericórdia, com o amor ao próximo, aquilo que você viu que Jesus condenava a eles.